Livro de Jó, capítulo número 42. Foi feita a leitura bíblica aqui pelo nosso querido Erivan. Nós vamos nos debruçar dentro desta temática. Nós temos aqui até que horas? Até 8h30, é isso? Até 8h30, irmãos. Vocês são tão maravilhosos comigo. Vocês são tão maravilhosos que quando eu venho, eu dá vontade de ouvir toda a Bíblia. Que eu cantei aqui quase 5 músicas e ainda vou pregar meia hora. É uma bênção, né? Mas preste atenção, vamos comigo aqui. Livro de Jó, capítulo número 42, verso de número 1. Livro de Jó, capítulo de número 42, verso número 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espere. Todo mundo encontrou? Então diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos, e na sua tradução tem pensamentos, pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Declaração, confissão de Jó, capítulo de número 42, trazendo assim, finalizando o seu livro, né? Finalizando o seu livro. O livro de Jó, ele está dentro de uma seção da Bíblia que são chamados de seção dos livros poéticos. Ele faz parte da literatura poética do povo judeu. O povo judeu, quando se reunia para lerem sobre a palavra de Deus, eles tinham lá os seus rolos e eles liam sobre a lei, eles liam sobre a história do seu povo, dos judeus. Eles liam sobre a sua história, eles liam sobre os profetas. O que é que os profetas estão dizendo, estão falando, estão apontando sobre os temas da sua fé. E aí também existiam os livros de poesia. E aí Jó está dentro desses livros. Entre os livros de poesia está Salmos, Lamentações, Eclesiastes, Provérbios e Jó. E aí é interessante a gente compreender por que alguém vai se debruçar em ler sobre Jó. Jó, ele vai tratar sobre muitos temas interessantes que nós podemos até, de uma certa forma, refletir muito. Quem aqui nunca passou por um sofrimento? Quem aqui não ficou com dúvidas na caminhada? Quem foi aqui que nunca entrou numa crise existencial ao ponto de querer desistir de tudo? Quem foi que aqui nunca fez uma reclamação, nem que seja por um momento? Quem nunca? Irmãos, se você nunca teve esse tipo de situação que eu acabei de relatar, amém, glória a Deus pela sua vida. Mas eu quero dizer para você que viver de forma piedosa, viver por meio da fé, muitas vezes nós nos encontramos em situações que nós temos muitas perguntas e nenhuma resposta. E aí assim foi na vida deste homem por nome Jó. Jó, ele passou por muitas coisas que até os irmãos podem refletir depois. Você pode tirar de forma devocional. De forma devocional você vai e leia do capítulo 1 ao capítulo 42. Você fica maravilhado a maneira como Deus trabalhou ali, e você até se assemelha a ele. Mas eu passei por uma situação que realmente eu perguntei a Deus e Deus não me respondeu até hoje. Eu sei a resposta. Mas aí, o que está acontecendo? Amém? O que está acontecendo, irmãos, é simplesmente uma coisa semelhante ao que aconteceu na vida de Jó. Jó, ele tinha, irmãos, tudo. Ele tinha tudo
tudo, a Bíblia vai dizer que era um dos homens mais ricos da sua época. Ele tinha animais, a família dele era próspera, e ele era um homem reto, ele era um homem justo, ele era um homem que se desviava do mal. Ele tinha filhos, enfim, ele tinha uma família. E muitas vezes Jó, por um temor que ele tinha a Deus, ele apresentava consagrações constantemente a Deus. Era um homem íntegro, era um homem consagrado, era um homem que tinha a presença de Deus. Mas isso tudo não invalida lutas na nossa vida. O fato de nós termos tudo não quer dizer que nós tenhamos controle das coisas. O fato de nós estarmos bem agora, passamos por alguns perrengues em algum momento, e agora estamos aparentemente bem, quer dizer que a gente tem controle das coisas. Não, isso não quer dizer que a gente tem controle de nada, porque Jó era um homem que tinha tudo, mas não tinha o controle. Quem tem o controle, irmãos? Diga comigo assim: quem tem? Muito bem, foi um ensaio. Vamos agora mais forte. Quem tem o controle de tudo é Deus. Então não tem como a gente fazer tantos planejamentos, tantas coisas. A gente pode ter metas, a gente pode mirar em algum alvo, mas a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, porque quem tem o controle de tudo é Deus. Jó, ele tinha tudo, mas não tinha o controle de todas as situações. E a Bíblia vai relatar que certa vez Jó, ele estava apresentando a Deus a sua consagração. Ele estava em um dia normal, quando de repente ele começou a receber notícias. Em um só dia ele perdeu a sua fazenda, ele perdeu seus animais, ele perdeu seus filhos. Imagina só a situação de Jó. Agora ele simplesmente pegar em 10 alças de caixões, sendo um homem íntegro, justo, fiel a Deus, que se desviava do mal, um homem que se consagrava a Deus, que nós não chegamos com todos os nossos discursos nem perto dele. Era um homem de verdade, era um homem de Deus. Mas Deus permitiu algumas coisas acontecer na vida dele. Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida. Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida, na nossa história. E o que acontece é que Jó, quando estava passando por esta situação, uma situação de calamidade, a Bíblia vai trazer algumas explicações espirituais para a gente. A Bíblia diz, irmãos, primeiro, que Jó, ele estava enfrentando agora um momento de percas na sua vida, um momento de calamidade. Mas olha só, enquanto Jó estava vivendo a sua vida sem entender nada, sem resposta de nada, com muita interrogação na sua cabeça, em um mundo paralelo, em um mundo espiritual, em uma região espiritual, estava acontecendo agora todo um cenário, toda uma situação. Que cenário era esse? Enquanto Jó estava enfrentando as suas lutas, os seus problemas, estava enfrentando as suas calamidades, a Bíblia diz que houve uma reunião com os filhos de Deus. E no meio dos filhos de Deus apareceu um personagem. Quem foi esse personagem? Satanás apareceu no meio da reunião. Ele apareceu. Quando ele apareceu, aí Deus fez assim menção e diz assim: observaste o meu servo, meu filho, observaste o crente Jó, observaste como é ele, o testemunho dele. Deus deu testemunho de Jó. Mas aí a questão é que o Satanás chegou para acusar e disse assim: de balde serve Jó. Sabe por quê? Porque você dá tudo a ele. Tire as coisas dele para ver o que vai acontecer com ele. Deus deixa isso escrito para a gente, irmãos, para nós entendermos onde é que está firmado o nosso coração e a nossa fidelidade a Deus. Nós não trabalhamos com Deus, Deus não trabalha conosco por barganha. Não é uma troca. Você não está adorando a Deus aqui para receber uma bênção. Você já é abençoado por ser de Deus. Você não está aqui louvando. Eu vou louvar a Deus os 600 e tantos hinos já, porque quanto mais eu louvar, mais Deus vai me abençoar. Não é por isso, não é uma barganha. Você adora a Deus simplesmente por gratidão, por saber que Deus te ama. Não tem como nós pagarmos nada a Deus. Nós somos devedores, sempre seremos devedores. Alguém diz assim: alguém é mais fiel do que outro, alguém tem mais capacidade do que outro. Irmãos, para Deus não olha assim. Deus não olha assim. Mas aí
nós temos que entender uma coisa: além deste mundo, desta realidade que nós estamos agora, existe uma outra realidade, que existe um ser que muitas vezes está lá querendo acusar a gente, e aí a Bíblia deixa isso escrito para a gente entender que nem tudo é natural. Existe um mundo espiritual, e neste mundo espiritual existe alguém tentando, irmãos, acabar com a sua vida, está tentando tirar a tua paz, está tentando acabar com a sua família, está tentando tocar em você. Mas aí eu quero que você levante a sua mão comigo, porque, irmãos, esse ser, ele não pode fazer nada se Deus não permitir, porque Deus é que está no controle da sua vida. Se acontecer alguma coisa com você, é porque Deus permitiu, mas Deus, irmãos, está no controle de tudo. Não sei como explicar, porque servos de Deus, não servos de Deus, é para ser isento, né? A partir do momento que você levanta a mão, a partir de hoje eu sou servo de Deus, não está escrito em Davi, a partir de agora eu não vou passar mais por sofrimento, eu não vou ter mais crise, eu não vou ter mais depressão, eu não vou ter mais tristeza, eu não vou ter mais nada. Não é assim. Enquanto estivermos aqui, nós temos aflições. Agora, só que a pergunta que fica dentro dessa mensagem é: o que é que nós fazemos com o que acontece conosco? Se o nosso coração estiver firmado nos bens, se o coração de Jó estiver firmado nos bens, irmãos, ele tinha braço firmado naquela mesma hora. Mas quando Deus recebeu aquela provocação, Deus disse assim: vai lá e toca para você ver quem é ele. E aí Deus permitiu, e quando o inimigo tocou nos bens, tocou na família, tocou na vida de Jó, sabe o que aconteceu? Em vez de ele reclamar, ele fez como um verdadeiro cristão. Ele se jogou na cinza, rasgou suas roupas e adorou e louvou e bendisse e deu glórias a Deus. Uma temática como essa, irmãos, trazer um tema como esse nos tempos atuais é um verdadeiro desafio, porque nós estamos vivendo uma geração. A minha geração é uma geração bem mais passada. Tem uma geração mais nova que está ficando mais velha, e outra mais nova ainda. Mas hoje as pessoas não escutam mais mensagem como essa. A mensagem que as pessoas não querem ouvir não é que elas não vão sofrer mais. Não é assim? Só que a Bíblia diz que os homens de Deus eram santos, homens de Deus, e sofreram. Quem sou eu? Quem é você? Para não passarmos por nada. Agora, qual é a nossa postura? Tomando como exemplo a vida de Jó? Adore a Deus. E aqui nós temos uma oportunidade. Talvez na sua casa você não tenha a oportunidade de fazer aqui como dirigente dessa congregação. Nos gritar, colocar para fora. Eu quero dar glória, eu quero exaltar. Aqui é a sua missão. Na hora que vier uma dificuldade, irmãos, eu vou dizer para você, na hora que vier uma dificuldade, às vezes a gente não tem língua estranha, a gente às vezes não tem grito, às vezes a gente não tem culto, às vezes a gente não tem templo, às vezes a gente não tem congregação, nós não temos pastor, nós não temos ninguém nos vendo naquela hora da aflição, da lágrima, do choro. Mas aí nós temos que ter uma coisa que Jó tinha: convicção de que Deus estava no controle. E quando Deus está no controle, você adora mesmo sem ver. É essa convicção em meio às calamidades. Ele adorou, ele rasgou as suas roupas, ele se prostra, ele adora. Ele não entende, mas ele adora. Ele não concorda, mas ele adora. Ele não tem explicação, mas ele adora. E nós que é crente de verdade adora. Nós estamos precisando de mais provocações como essa, de mais mensagens como essas. Nós visitamos alguns lugares, estamos em algumas igrejas, além das portas da Assembleia de Deus. E eu vou dizer para vocês, por que Deus permite a gente chegar em alguns lugares? Por que Deus permite que a gente chegue em alguns tempos, em alguns púlpitos diferentes dos nossos? Eu vou dizer a você que vocês veem uma realidade. Existem múltiplas realidades que estão acontecendo no mundo. As pessoas estão, irmãos, se aproximando do fim de tudo. Não existe mais fé. As pessoas não acreditam mais na palavra. Há uma descredibilidade das coisas de Deus. Hoje nós somos os grupos religiosos em gospel. Eles são os maiores produtores de memes do mundo.
hoje tem como uma palhaçada servir a Deus, porque hoje as pessoas estão, em vez de darem um testemunho de fé, de uma vida piedosa, de que são de Deus, confissão de glória, elas fazem muita brincadeira e muita palhaçada, elas rodopiam muito com a fé. E aí, de vez em quando, a gente pega alguém em um ambiente de trabalho, dizendo aqui, é da sua igreja? Olha aí o que está fazendo, olha a palhaçada. Irmãos, eu quero dizer para você que nós estamos se aproximando dos últimos dias, porque Jesus diz na sua palavra: será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Sabe por quê? Porque hoje, irmãos, por se multiplicar a iniquidade no mundo, as pessoas estão ficando sem fé. E aí a primeira luta, a primeira cara feia, a primeira desilusão em uma igreja, sabe o que a gente faz? Tchau, pastor, tchau, igreja, porque as minhas convicções não estão firmadas. Palavras como essa não são do meu agrado. Eu quero ouvir, eu quero que massageie e diga que eu sou lindo, maravilhoso, que eu vou por céu de qualquer forma. Você quer me seguir? Tome a sua cruz. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois segue-me. Irmãos, o evangelho que nós vivemos é um evangelho de cruz. E aqui eu estou pregando para uma igreja que compreende tudo que eu falo. Além da luta que já estava passando, a Bíblia vai dizer que ele teve um momento de crise, ele adorou a Deus. No capítulo número 3 de Jó diz que ele chegou num momento de uma crise, a crise dele foi tão grande que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Aí alguém diz assim: como é que pode? Alguém está murmurando dessa forma. Irmãos, ninguém sabe a luta de ninguém, não. Ninguém sabe o que você está passando, não. Ninguém sabe a aflição, as noites de lágrima. Às vezes a gente julga a história de uma outra pessoa sem entender, irmãos, porque a gente não está vivendo na pele daquela pessoa, aquela aflição, aquela pessoa que está vivendo aquilo, ela está precisando de acolhimento. A igreja está precisando despertar para acolher pessoas, em vez de julgar pessoas, em vez de lançar pedra nas pessoas. Se alguém está com uma síndrome, com vontade de morrer, com vontade de sair, com vontade de desistir, com vontade de depressão, eu quero perguntar: quem tem coragem de confessar e de chegar para alguém e dizer assim: eu preciso de ajuda? Quem tem coragem hoje? As pessoas não têm, porque elas são julgadas, sim ou não? Elas são julgadas. Não, você não tem fé. Não, você não pode ter isso, não. Não, irmãos, eu quero dizer um negócio para você: que se você estiver passando por uma crise, eu não sei se ela é psicológica, se é espiritual, se é física, eu não sei, mas se você estiver passando, essa igreja aqui tem que estar pronta para acolher você. Somos a igreja que ama, somos a igreja que perdoa, somos a igreja que fala de Jesus, somos a igreja da fé. Então nós temos que aprender a acolher as pessoas em vez de julgar as pessoas. Acolher as pessoas. Tudo bem, eu não tenho uma orientação psicológica para você que chegou para mim e está passando por uma crise agora. Eu não tenho, o meu conhecimento não vai tanto, mas eu tenho como encaminhar você para uma ajuda. Eu vou me colocar na presença de Deus juntamente com você. Eu vou fazer uma campanha de oração pela sua vida. Eu vou me colocar de joelho com você. Está entendendo como é que a gente tem que fazer? Quando Jó começar a gritar e começar, irmãos, a murmurar e amaldiçoar a própria vida, querendo morrer por causa de uma luta, nós não temos que julgar, nós temos que aprender a orar por ela. Essa vida está precisando de oração e de acolhimento. Aconteceu uma tragédia um dia desse, em um certo lugar, e aí uma pessoa caiu, irmãos, ela transgrediu uma das regras da igreja. Um homem fez isso, e aí começou, né, no noticiário, as pessoas conversando, e chegaram para mim e disseram assim: fulano de tal está congregando em outro lugar, aquele camarada, aquele lugar, está não sei o que você acha? Você diga: eu não acho nada. É melhor ele se congregar lá, é melhor ele ser acolhido lá, do que ele ir para o inferno. Está compreendendo o que eu estou falando? Está compreendendo o que eu estou falando? É melhor ele ir para lá, do que ele ficar aqui e não receber ajuda de ninguém. Vá para lá, meu irmão. Você quer ir para lá? Vá para lá, meu irmão. Vá para lá, meu irmão. Eu não vou me importar se você for para lá, porque cada um de nós, digam assim comigo, cada um de nós vamos dar conta da nossa própria vida. Então por isso que
que a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Dentro desse contexto, além de uma luta espiritual, uma luta física que aquele homem estava passando, ele passou uma luta espiritual porque, irmãos, o Satanás, irmãos, estava conspirando contra a vida dele. Então, uma luta espiritual, uma luta física, porque ele foi chagado, haviam feridas. Há um versículo da Bíblia que diz que quando os amigos de Jó foram visitar ele, eles ficaram longe. Diz que Jó, ele fedia, irmãos, ele ficou em carne viva, podre. Então o que acontece era uma luta, um problema psicológico, físico, mental, espiritual, todas as lutas possíveis. E aí, irmãos, o que acontece é que ainda dentro de casa ele ainda não tinha compreensão, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é eu ser um crente piedoso, é eu exercer a minha fé, eu exercer a palavra de Deus, e outra coisa é um familiar meu. Dá para compreender o que eu estou falando? Nem todo mundo da nossa casa vai compreender a luta que você está passando. E aí tem alguém que ainda pergunta assim: você ainda vai reter da sua fé? Ei, amaldiçoa esse teu Deus em pó. Qual é a mensagem que Deus traz para a gente através dessa palavra? Qual é a palavra que a gente dá para um familiar da gente quando está passando uma luta? A gente vai dizer assim: vai se acabar? Vai morrer? Ou você vai pegar na mão dessa pessoa e vai dizer assim: Senhor, mas eu estou aqui com você, nós vamos até o fim agora, nós vamos até o fim agora. Dá para compreender? Eu sei que você não é o mais bonito, eu sei que você não consegue ser perfeito, mas eu estou aqui para te ajudar. Irmãos, eu quero dizer para você que tudo que Jó precisava era de ajuda, era de apoio, era de uma igreja, era de uma esposa. A minha oração, irmãos, é que Deus prepare uma esposa que me compreenda. Eu vou compreender ela também, amém? Todos os estudos psicológicos que eu fico imaginando, eu já pensei já. Vou fazer todos, não vou fazer, meu irmão. Eu vou fazer um trabalho psicológico nessa menina. E quando ela chegar assim, eu só estou entendendo. Quando ela respirar, já sei que você está com raiva. Pode sair de pé. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Eu sei que não é assim. Isso aí é um pensamento. Agora, uma coisa é você estar dentro de casa, com um marido ou com uma esposa, passando por uma prova espiritual, física, mental, psicológica, e eu fazer parte. Eu não estou falando de uma esposa, eu estou falando de um marido, mas eu estou falando de um filho também. Dá para compreender? Dá para compreender que eu estou pregando também com um filho também que não está entendendo o que é que Deus está fazendo? Olha, o camarada está dentro de uma igreja e ele está passando por uma luta espiritual, ele está passando por uma luta de enfermidade física. Ninguém sabe dessa luta, dessa prova que você está passando. É uma enfermidade, uma luta psicológica, ninguém sabe. É uma luta grande, uma depressão que ninguém entende. E aí não tem compreensão de esposa, não tem compreensão de marido, não tem compreensão de filho. Mas aí eu quero ir na igreja, eu vim para a igreja, para a escola bíblica e para o culto de doutrina, porque quem vem para a escola bíblica e culto de doutrina aprende mais, aprende. Mas só que tem uma coisa: para aprender de verdade tem que colocar em prática. E para colocar em prática a palavra de Deus diz assim: apoie a sua família. Eu dou mais valor ao povo lá de fora. Eu conto o povo lá de fora. Irmãos, eu descarrego um carro, um caminhão de telha, mas para me fazer um favor, meu pai, para minha mãezinha, é uma dificuldade do tamanho do mundo. Amaldiçoa o teu Deus e morre. É assim? Não tem que ser assim. Deus deixou escrito para que nós tirássemos reflexão. Uma coisa interessante, já estou me aproximando aqui também dos meus momentos finais. Uma coisa interessante é que o diabo, ele tem alguma permissão. Ele não tem o controle. Jó, ele tinha tudo, mas não tinha o controle. O diabo, ele tem permissão, mas não tem autoridade. Então, tudo que acontecer na vida de um crente, Deus permitiu. É como se ele estivesse na coleira e Deus dissesse assim: posso? Deus diz: pode. Posso? Pode não. Quem está no controle é Deus. E aí nós temos que trabalhar muito a teologia, irmãos. Não é a teologia dos demônios, é a teologia do Espírito Santo. Tem pessoas que acreditam mais, irmãos, em demônios do que em Deus. Você acredita nisso, irmão? Tem gente que acredita, irmão, que vai pegar vai
não vai pegar mesmo. Tem gente que acredita, irmãos, no gato preto no dia de sexta-feira 13. Tem gente que acredita que se passar debaixo de uma escada vai trazer azar. Tem gente que acredita, irmãos, que de repente um espelho caiu, um copo caiu, a vida entra com a mão com sabão, cai, aí alguém fica cheio de superstição e alguém acredita, pronto, a partir de hoje. Irmãos, tinha uma brincadeira que a minha avó tinha, que dizia assim, era superstição, que quando a pessoa varria os pés de uma pessoa, a pessoa não casava. Você já ouviu isso aí? Já ouviu isso aí? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho, só acredita nisso quem não lê Bíblia, só acredita nisso quem não tem fé, só acredita nisso quem não está. Levanta sua mão. Está quebrado em nome de Jesus qualquer tipo de maldição, de superstição, qualquer tipo de energia negativa, qualquer tipo de crença que não é de Deus. Está quebrado da sua vida agora em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Que é isso? Não estou conseguindo hoje não. Mas está conseguindo não? Porque quando você chegar em casa você vai dizer assim, Deus, eu vou quebrar isso. Quem está na sua vida é Deus. A partir de hoje, busque mais a Deus, pense mais em Deus. E quando vier esse pensamento, dizendo para você que é o mal que está vindo, a energia negativa, o negócio que está vindo sobre mim, eu vou dizer um negócio para você. Eu não vivo essa teologia. Eu vivo a teologia de que Deus está comigo até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Encerrando a minha participação, vai dizer que Jó recebeu também a visita de amigos. E como eu disse a você, o que Jó estava precisando no momento de luta não era de acusação, era de apoio. Algumas pessoas saem da igreja, algumas pessoas não querem mais voltar, algumas pessoas até gostam da liturgia da Assembleia de Deus, mas elas saem e não voltam mais. Porque no momento da luta a gente fica tentando justificar o porquê da luta. Por que fulano está passando a luta? Eu quero saber por que fulano está passando a luta. Eu quero que Deus me dê vitória, porque eu estou passando a luta também. Eu não quero saber da vida de ninguém não. Quem vive, irmãos, quem vive com essa neura de ficar querendo saber da vida dos outros, irmão, não vive a sua própria vida. Uma vez uma pessoa chegou para mim, eu estou dizendo isso em todo lugar, e uma pessoa disse assim, antes uma pessoa ali chegou e estava falando de você, agora estava falando todo dia. Eu digo, meu irmão, é mesmo? E aí, meu irmão, o que você vai dizer? Eu digo, rapaz, eu quero, já que você está escutando, você fez alguma defesa? Você me conhece há muitos anos? Você fez alguma defesa? Não. Então pronto, você está compartilhando com ele. Agora deixa eu dizer para você. Toda vez que essa pessoa vier e falar de mim para você, já que você não me defende, peça para ela mandar um pix para mim. Um pix. Cada vez que ela falar, você diz assim, Anderson disse que quando você falasse dele, você mandasse logo um pix para ele. Porque pela quantidade de vezes que você diz que essa pessoa fica falando, não, minha vida é tão importante assim, eu sou tão... Pelo amor de Deus. E aí quando a gente vai ver, irmãos, as qualidades, essa pessoa está travada em várias áreas da vida, não sai do lugar, é uma pessoa que não tem credibilidade. Aí, irmãos, para tentar, irmãos, desmoralizar a credibilidade de outra pessoa, vai falar da sua vida. Após quem for falar da sua vida, faça um pix, irmão. Estou caminhando para o final. E em vez de nós acusarmos, os amigos de Jó acusavam em vez de apoiar. Cada um criou a sua teologia. A teologia que ele faz, a teologia do mérito, a teologia de humildade, a teologia da prosperidade, a teologia de Zofar, a teologia do Deus que estava distante dele. Cada um dizia, tudo isso está acontecendo com você por causa disso, é sua fé que está trabalhando dessa forma. E aí, irmãos, não tem nada disso. Jó estava passando pela luta porque Deus permitiu que ele passasse, porque Deus queria trabalhar na vida de Jó e queria mostrar para ele, ó Jó, você só me conhecia de ouvir falar, hoje você vai me ver, porque tem gente que só conhece Deus pela teoria, não tem prática. Aí Deus permite coisa para você começar a orar, começar a acreditar, começar a sentir e ver Deus agir na sua vida. Dá para compreender? Aí, irmãos, concluindo aqui, eu gosto dessa resenha, do povo fofoqueiro, eu gosto, eu já vacinei tanta gente fofoqueira. E aí a questão é que uma vez chegou para mim, aí outra pessoa, que o fofoqueiro vem, e eu gosto, irmão, quando ele vem, eu gosto de tirar do tempo, eu gosto de tirar. Quando eu descobri,
esperto, eu tenho de tempo. Aí a pessoa diz assim, vem uma pessoa aqui na minha calçada, toda tarde, de tal hora, para aqui e começa a falar e mete o pau de dinheiro, irmão. Você fez o quê? Eu sempre pergunto pro fofoqueiro que traz a conversa o que é que ele fez. Não fez nada. Porque, irmão, gente ruim é gente ruim. E gente fofoqueira, irmãos, ele não quer fazer defesa porque precisa se converter. E eu quero dizer para você que essa teologia que você está vivendo, a teologia da fofoca, não é de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Receba! Agora tem uma coisa, quando a pessoa chegou assim e disse assim, olha, aqui na calçada vem todo dia, eu disse, você fez o quê? Nada, está compartilhando com ele, né, meu irmãozinho? Você está falando também, né, meu irmãozinho? Agora se eu falei para você, não, vamos fazer uma coisa, já que você é meu amigo, você disse que é meu amigo, um amigo que não apoia, um amigo que não defende, um amigo que não fala bem. Isso é amigo, irmão? Preste atenção aos amigos que você tem. Aí o que acontece, eu digo, nós vamos fazer o seguinte, não vem toda tarde, não vem para a sua calçada, não vem falar da vida dos outros, não vem falar da minha vida. Eu vou vir amanhã, eu vou chegar, vou me esconder atrás de uma cortina. Quando essa pessoa chegar, eu dou só um salto e digo, surpresa! Eu quero saber se tem alguém que se levante com uma palavra de verdade e não fique com meias palavras. Irmãos, as pessoas sabem onde estão os erros, sabem onde estão os calos, mas as pessoas, elas fazem o vídeo de mercador, elas colocam um tampão nos olhos e vai deixando, e isso vai prejudicando a obra de Deus. Mas eu quero bater um martelo aqui e quero dizer em nome de Jesus que esse espírito vai ser repreendido aqui nessa congregação. E vocês vão ver o que é que Deus vai fazer a partir de hoje. Vocês vão ver o que é que Deus vai fazer a partir de hoje. Se Deus, irmãos, é Deus, você vai ver o que é que Deus vai fazer aqui nessa congregação a partir de hoje. Amém? Qual é a teologia que você está vivendo, meu irmão? Que teologia é essa? Viva a teologia da palavra de Deus, da bênção de Deus. Encerro, fechando a Bíblia e dizendo para você, quando Jó enfrentou tudo, no capítulo número 42, Deus, ele pegou, irmãos, e restaurou. Ele restaurou, irmãos, a vida espiritual, a vida material, a vida social, a vida familiar, e ainda ele restaurou a história de Jó, porque Deus